Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos, carros de guerra por toda parte. Um parênteses aqui, uma pausa. Você lendo consegue identificar o que ele está falando aqui? Consegue entender que ele está... Porque é estranho esse detalhamento. Você já viu uma biga egípcia, uma foto, uma imagem? Eu ia colocar, mas acabei de falar, não vou parar para... Já viu como que é a biga egípcia, que é aquele carro? Eu vou usar uma expressão bem chula aqui, vai. Uma charrete, não é charrete, não é, que eles não me ouçam. Carroça eu perdo. Uma biga, né? Cavalo, podia ser até 2 cavalos, 4 cavalos, mas vamos imaginar ali, vai, 1 cavalo, 2 cavalos, e o soldado, ok? Então você olhando, você ia falar assim, o homem naquele cavalo, pronto, lá, o homem tal, né? Mas olha o que ele fala: soldados, cavalos e carros. Isso é um detalhe importante aqui, vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, segue comigo. Se você estiver estudando, vamos lá, vamos comigo aqui. Ai meu Senhor, que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Amém? Você pode dizer um amém? Vamos lá? Algumas semanas atrás eu falei aqui, foi naquela mensagem, eu não posso, mas Deus pode. Eu falei aqui algumas semanas atrás, está no YouTube, se você não viu, seria interessante você ir lá ver. Eu falei que uma coisa que você precisa saber, você precisa ter esse conhecimento, que a vida com Deus, ela sempre vai te tirar de um lugar e te levar para um outro lugar. E lugar aqui não é físico, não é local físico, é uma ministração de Deus que te transporta de um estado para o outro. Por isso que é muito comum no meio evangélico se falar em dimensão, em nível espiritual. É muito comum isso, porque essa vida com Deus, esse mergulhar, se aprofundar, crescer, se envolver, permitir que a palavra tenha efeito na sua vida, ela sempre vai te transportar. Sempre você vai perceber que houve uma mudança tão grande na tua vida, que você não faz parte mais daquele local, daquele momento, que você está vivendo uma outra realidade. E hoje eu quero continuar uma palavra aqui, e o desejo é que haja um transportar de realidade na sua vida. Eu vou tentar assim, é como se pela palavra de Deus o Senhor nos transformasse de simples pássaros, qualquer pássaro, em águias, para voar mais alto. Ok? Alguém quer isso? O Senhor quer te levar a uma realidade nele, mais próximo a Ele, mais profundo nele, como águia voando alto. Hoje eu quero então continuar falando sobre isso. Essa palavra, a ideia é te transportar para uma outra realidade, uma outra dimensão, um outro nível. E eu falo como pastor de igreja, que nós estamos vivendo uma realidade muito baixa, muito normal, e nos contentamos com isso. Mas eu queria dizer algo a você: há um desejo no coração de Deus de trazer você para mais perto dele. Vou repetir isso.
há um desejo no coração de Deus de trazer você para mais perto dele. Você sabe o que isso significa? Cuidado que você pode falar amém sem saber o que significa. Mais perto dele quer dizer que você vai queimar, porque ele é fogo puro. Entende isso? Mais perto dele você deixa de existir. Não mais eu vivo. Mais perto dele você vai se anulando. É mais dele, menos de você. Fala para a pessoa do lado assim: Deus quer muito isso com você. Olhando o texto que eu li com você, quando Geazi acorda e sai da tenda, ele vê problemas, e são problemas reais, mas no mundo natural, ele consegue detalhar os problemas. Ele não consegue falar um problema, ele detalha, ele fala soldados, carros, cavalos, porque ele está muito no mundo natural, no mundo normal. Quando a Bíblia vai falar ao teu respeito, ela fala assim: sobre todas as coisas, você é mais que vencedor. Você é soldado, você é carro, você é cavalo, não interessa. Mas o mundo natural que nós vivemos nos chama muito a atenção, nos prende muito sintomas. Como se para Deus isso fosse importante. Como se para Deus falasse: mas a minha avó morreu disso. Em você Deus está começando uma nova história. Mas lá na minha casa todo mundo, então, mas todo mundo, em você algo foi quebrado. Alguém acredita nisso? Então no mundo natural são detalhes que para nós nos chamam muito a atenção e nos prendem demais, demais. A pessoa não consegue levantar a cabeça. Tantos detalhes no mundo natural que nos chamam a atenção a ponto de nos prender. E a palavra de Deus tem um poder, um efeito de nos libertar dessas coisas e olhar para o alto. Não interessa o que está, não importa, não importa. Importa que Ele está sentado acima de tudo e num trono. E de onde Ele está sentado, nós somos para Ele como que gafanhotos. E Ele pesa montes de outeiros em balança de precisão. Tamanha é a grandeza, mas os nossos olhos não contemplam isso. E o detalhe aqui, irmãos, e agora começa a palavra aqui, se você puder, por favor, pega aí e anote aí. O detalhe é a oração de Eliseu, é a oração para a igreja. Geazi representa a igreja que olha para o natural e vive o natural, e não está percebendo que o natural está te roubando, o natural está te enganando, o natural está fazendo passar anos e anos da sua vida, e você não flui, e você não flui, e você não vai mais. E aí Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos dele, para que ele não veja o natural, mas para que ele veja a ministração de Deus na nossa vida. Não fique bravo comigo, por favor, mas fala para alguém assim: tem uma ministração maravilhosa de Deus na sua vida. Fala para ela aí. Eu sei que você não consegue ver e tal, é pela fé, é pela fé. Quem é pai e mãe aqui? Dá um amém aí, um amém, vai. Recebe. Tem uma ministração maravilhosa de cuidado, de zelo, de acompanhamento na vida dos seus filhos. Mas o mundo natural não nos deixa ver essas coisas, porque nos prendem, nos levam a... Às vezes eu quero levantar minha cabeça para o alto, mas sempre acontece alguma coisa e a minha cabeça volta para o natural.
Apocalipse 3,18, vai aparecer aqui na tela. Estuda comigo, por favor, anote aí algumas coisas. Vem assim como que curioso na palavra, vai assim, não fica só na mente não, por favor. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também, ele está no conselho, compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. Eu aconselho, colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. A palavra de hoje é essa, tá bom, gente? Vamos lá, peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus abrir. Esse é o conselho para a igreja. A igreja, olha, eu aconselho, compre colírio para você enxergar. Cuidado, você pode estar sendo assim enganado, envolvido, aprisionado, limitado no mundo natural, aonde você não está vendo, e é uma pena isso, eu falo de todo o meu coração para você, é uma pena estar tão limitado e não ver o mundo espiritual sobre a sua vida. Alguém me diz amém? Alguém acredita nisso? Gente, nós estamos tão presos, gente, tão presos. Há pessoas aí vivendo uma realidade espiritual tão longe, irmãos, tão sendo ministrados diariamente, irmãos, pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 37 a 39. Mas apesar de tudo isso, tudo que meus olhos naturais veem, tudo aquilo que me aprisiona, me mantém, me limita, apesar de tudo que está acontecendo agora, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra estou convencido, ela vem da palavra convicto, que quer dizer alguém que já presenciou. Eu estou muito certo, porque eu já vi que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem soldados, nem cavalos, nem carros, nada. Então peça para Deus abrir os teus olhos para ver a realidade dessa palavra acontecendo na sua vida. E esteja convencido, convicto, como alguém que viu no mundo espiritual, que você já tem a vitória. Vou repetir isso. Esteja convencido, convicto, como alguém que pela fé já viu a sua vitória, já viu o que Deus está fazendo. Gente, a igreja ela não entende a realidade a qual ela é chamada para viver, porque ela é chamada para viver vendo lá na frente. Lá na frente. Lá na frente você ia ver que Deus tem planos. Lá na frente você ia ver Deus é fiel. Agora talvez olhando para soldados, cavalos, carros, você não tem essa convicção, não esteja convencido, mas a igreja que tem olhos lá na frente, ela sabe, Deus é fiel. Por isso mantenha firme a sua confissão, pois fiel é o que prometeu, Ele cumprirá. Então vamos lá, vamos começar. Lembra que eu estou ministrando uma palavra aqui, por favor, olhe, a intenção é transportar você de uma realidade a uma outra realidade. É você falar assim, meu Deus, como eu estava vivendo limitado no mundo natural, no mundo
E Deus me transportou pela sua palavra para viver o que Ele tem para a minha vida. Amém? Recebe isso que eu vou te falar. Deus tem uma ministração poderosa com a sua vida. Você tem que ir lá. Vai lá alcançar isso. Onde está isso? A Bíblia diz assim, Efésios 1:3, nós já fomos abençoados. Nós não vamos ser, nós já fomos. Vai lá viver essa realidade, mesmo que agora eu não tenha, não tenho, mas eu tenho certeza, eu terei. Amém? Vamos lá. Então, vamos começar com aquilo que precisamos buscar, orar a Deus. Abre os meus olhos para enxergar. Eu vou falar de coisas que nós temos que enxergar, igreja. Não enxergar isso é estar muito limitado, é estar aquém de uma realidade espiritual, é frequentar uma igreja, é ter uma religião, é estar muito bem dentro de uma igreja. Eu estou tranquilo aqui e tal, mas eu quero dizer que Deus tem mais para você. Coisa que a gente tem que enxergar. Você precisa buscar isso, você precisa pedir para Deus. Eu quero ver, eu preciso ver. Primeiro, vamos lá, o mover de Deus. Eu não sei quantas vezes eu já falei para você olhar para a pessoa do lado. 4, está dentro, insuportável. Fala para a pessoa do lado assim: Deus está se movendo. Aleluia, aleluia. Que pena que você não busca logo pela manhã ver que Deus está se movendo. Você sabia que antes de você sair de casa, Deus já saiu? Sabia mesmo? Você sabia que antes de você chegar lá, Deus já chegou? Crê nisso? Enxerga isso? Gênesis 3:8. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. Como é que era, gente, que nós perdemos? Como é que era antigamente? Dava para se ouvir, dava para sentir. Olha que realidade que nós abrimos mão. Imagina isso para um adorador. Enquanto adora, ver que Ele chegou e que Ele está andando ali e que Ele está no nosso meio. Estou falando alguma coisa esquisita para você ou não? E começar a buscar. Eu quero ver a glória do Senhor entre nós. Eu quero ver o Senhor no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha empresa, na igreja. Senhor, eu não quero ir lá e ver o Vanderlei lá em cima todo domingo. Eu quero ver o Senhor no meio da igreja, se movendo, tocando pessoas, agindo entre nós. E aí tem que ser uma busca pessoal. Abre os meus olhos, eu quero ver esse mover, esses passos do Senhor na vida dos meus filhos. Olhar para o Renan e estou vendo que Deus está do lado dele. Senhor, abre os olhos dele, de Geazi, para que ele veja que do nosso lado tem mais do que do lado deles. Porque Eliseu já via isso, Imagina o que era para Eliseu acordar e sair da tenda e ver: eu não estou sozinho, há um mover de Deus. Deus está dando ordens, Deus está se movendo. Eu sou um pai, vou confessar pecado. Eu sou um pai, olha, hoje eu fiz algo que para mim é difícil. Hoje eu parei o carro de um lado da rua e falei para a Larissa: vamos lá, filha, atravessa a rua.
Isso para mim eu já levo ela do outro lado da rua. E aí você imagina, a Heloísa já põe o pescoço. Eu falo, vamos lá, Larissa. Olha do lado, atravessa a rua. A mãe já começa a gritar, dos dois lados, olha dos dois lados. Quase que assobiando. Eu sei que ninguém é assim, só eu assumo, eu tenho esse problema. Mas eu sei que tem um anjo acompanhando. Eu estou convicto, eu estou convencido. Tem um anjo acompanhando. Há um mover de Deus. Deus está se movendo. Não vou pedir para ninguém falar, eu vou falar. Deus está se movendo na sua vida. Por favor, não fale amém. Você tem que ver. Peça para Deus, eu quero ver. O pastor está falando de algo, eu quero ver isso. Eu preciso sentir essa presença se movendo do meu lado. Eu preciso disso. Eu vou falar de coisas que talvez você não saiba. Mas já viram esse mover de Deus no corredor de hospital? Já viram esse mover de Deus em acidentes de carro, trânsito? Deus estava ali se movendo. Que pena, gente, que a igreja não busca estas coisas. Ver Deus se mover. O Marcelinho está lendo um livro, né? Caçadores de Deus. Uau! Todo mundo deveria ler esse livro. Descobri que Deus está se movendo, que Ele é presente, né? Todo pastor tem que ver se mover. Todo pastor. Pois Deus pode estar fazendo uma coisa e eu como pastor outro, por não ver que Deus está movendo aqui no meio da igreja. Alguém entendeu isso? Ore por mim. Ore por mim. Senhor, abre os olhos do pastor para ele ver Deus se mover no meio da igreja. Porque Deus está mudando a igreja. Deus está conduzindo a igreja. E por não ver, e estar olhando para homens, cavalos e carros, eu acho que não, tem que fazer isso, vamos fazer isso. E Deus está se movendo, inclinando para o outro lado. Todos nós temos que buscar. Eu quero ver o teu mover dentro da minha casa. O que o Senhor está fazendo, quem tem empresa, eu quero ver o teu mover no meio da minha empresa. E ver que o Senhor está soprando o vento ao contrário, mudando tudo. 2 Samuel 5, 23, 24. Anote esses textos, por favor. Davi voltou a consultar o Senhor. E este lhe respondeu: não suba para atacar de frente. Vá por trás deles e ataque pelo lado das amoreiras. Olha o mover. Gente, nós precisamos ver essas coisas acontecendo. Olha o mover. Quando você ouvir um som como de marcha na copa das amoreiras, o álamo, quando você ver ali algo acontecendo, você vai ver. Quando você ver isto acontecendo, tem algo no mundo espiritual acontecendo, se movendo, agindo. Vocês estão com a cara de assustados? Isso é mais real do que você pensa. Quando você ouvir um som como de marcha na copa das amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor saiu à sua frente para destruir o exército dos filisteus. Alguém pode dizer amém aí? Há um mover de Deus. Não atrapalhe o mover de Deus. Não faça nada sem o mover de Deus. Espere um pouco mais. Ore mais. Peça para Ele abrir os teus olhos. O que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui? E Ele vai dizer para você:
espere eu sair. Quando eu sair, você vai ter certeza, sou eu que estou fazendo. Aleluia, vamos lá, vai, 2, vamos lá. Temos que ver. A minha função como pastor é te levar a ver estas coisas. Por favor, não se contente com histórias. Eu poderia vir aqui pregar histórias para você, eu estou te levando a viver uma realidade em Deus. Deus quer se mover na sua vida de uma forma poderosa, tremenda, real, visível, palpável. Alguém quer isso? Visível, você vai testemunhar, é Deus fazendo. Eu vi, é Deus que foi na minha frente, foi o Senhor que guiou. Gente, olha, eu estou aqui, a igreja está acontecendo tanta coisa, tantas coisas estão acontecendo na igreja, você nem sabe, talvez nem está sabendo as coisas que o Senhor está fazendo no meio da igreja. E nós fomos numa casa e uma pessoa, eu acho que eu falei semana passada, semana passada não falei, nós fomos numa casa e uma pessoa que está conosco aqui tantos anos, nunca soube disso. E ela disse: eu quis me matar. E eu entrei com meu carro na Dutra. E quando eu acelerei, eu puxei o volante na direção para me matar. E quando eu puxei o volante, porque eu ia me jogar, o volante do meu carro voltou sozinho. Isso eu segurando o volante. O volante voltou sozinho para o lugar. E eu entendi que era Deus e disse: então está bom, Senhor, vou para a igreja. Era dia de culto. Na Dutra ela veio, culto de mulheres, e veio para o culto. Chegou, sentou quieto aí, como você faz? Sentou quieto. Uma pessoa chegou, uma mulher chegou, foi direto nela, no lugar onde ela estava, e falou assim: Deus me mandou sentar do teu lado hoje. E ela falou assim: já entendi tudo, senta mesmo, eu estou precisando. Alguém está entendendo o que eu estou pregando a você? Deus está se movendo, Deus está fazendo. Peça para o Senhor abrir os teus olhos e ver. Há uma ministração de milagre, de livramento, de cuidado. Há uma ministração do Senhor. Ver estas coisas te leva a um novo nível, uma nova dimensão, te leva a viver uma realidade impactante. Alguém diga amém, por favor. Te leva a viver intensamente coisas do Senhor. E aí eu não preciso, jamais precisarei ter manobras na igreja para empolgar a igreja, para agitar a igreja, para mover a igreja, porque eu não tenho que mover a igreja, Deus tem que se mover na igreja. Porque eu posso agitar a igreja e Deus não se mover nela. E eu posso não fazer nada e Deus se mover no meio da igreja, e a igreja avivada, intensa, acordada. Sim ou não? Eu prefiro isso, porque senão eu vou morrer cansado. Vamos, gente, vamos orar. Quem está vendo Deus se mover está orando. 2, vamos lá? Você precisa ver, pedir para Deus abrir os seus olhos. O cumprir da palavra de Deus. Você não é obrigado. Então não conta essa não, Bruno. Não conta essa. Você não é obrigado. Só se você quiser. Fala para a pessoa do lado. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Você falou porque você quis. Essa não conta. Números 11, 21, 23. Olha quantos textos, olha isso.
Moisés, porém, respondeu ao Senhor: tenho comigo um exército de 600.000 soldados, e no entanto dizes, ó, Deus falou, dizes, eu lhes darei carne durante um mês inteiro, mesmo que abatêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor disse a Moisés: você duvida do meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Gente, é maravilhoso demais. Eu não sei o que você acha, mas é maravilhoso demais. O que Deus falou vai se cumprir. Você precisa pedir para Deus: eu quero ver. Eu quero ver essa palavra em andamento na minha vida. Eu quero ver, Senhor. E eu tenho certeza, não morrerei até ver a bondade de Deus se cumprir. Tenho certeza, a palavra é fiel, a palavra é fiel. E isso nos leva a um processo. E é lindo, porque você terá que ler, meditar, conhecer, praticar a palavra. Essa palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Tem que ser de cor, e de cor é de coração. Guardar a palavra, se alimentar da palavra, viver pela palavra, ter uma palavra, porque ela vai se cumprir na tua vida. Números 23:19. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Pedro está vivendo a realidade da igreja, a realidade de Geazi. E aí, pescaram alguma coisa? Nada. A noite inteira, não pescamos nada. Jesus libera o quê? Uma palavra. Jesus não liberou os peixes, liberou uma palavra. E ele se agarra a essa palavra e confessa. Confessar é acusar recebimento. E ele confessa sobre a tua palavra: lançarei as redes. E naquele momento os peixes vieram. Gente, muito mais do que você ser impactado com a pregação da palavra, muito mais do que você falar assim: uau, o pastor pregou hoje, muito mais que isso, você deveria pedir: eu quero ver essa palavra se cumprir na minha vida. Eu quero que essa palavra seja realidade na minha vida. Eu vim hoje para que essa palavra aconteça na minha vida. E eu creio na tua palavra, e pela tua palavra eu vou andar. E é uma ministração, é um processo. Por isso que muita gente afunda, porque não entende o poder da palavra. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele libera a palavra, vem, é a palavra rema, vem. Mas ele não sabe andar pela palavra. Ele ainda não tem esse contato com a palavra. Ele ainda não confia na palavra. E um vento tira ele da palavra e ele afunda. Salmo 130, versículo 5. É por isso que espero o Senhor agir, na sua palavra coloco as minhas esperanças. Na sua palavra coloco. Ele espera Deus agir porque está esperando a palavra se cumprir. A palavra se cumprir. Quem está acordado, diga amém. Vamos lá, 3, vamos lá.
Hoje eu tinha vontade de ir até uns 9, 11, assim. Vou parar no 3. Vamos lá. Vamos lá. Você precisa ver que você não está só. Essa eu vou abusar, eu vou pedir para você falar. Essa sou eu mesmo, você vai ficar bravo. Fala para a pessoa lá assim: você não está só. Se estiver perto de alguém que você gosta, gruda aí e fala assim: você não está só. Gostoso, né, gente? Não é brincadeira, é gostoso demais, né? Eliseu orou pedindo que Deus mostrasse para Geazi. Pânico. Gente, eu imagino que os lábios de Geazi devem ter ficado branco. Ele deve ter ficado pálido. Porque ele fala com Eliseu, ele está dizendo para Eliseu: Eliseu, estamos perdidos. Eliseu, estamos cercados. Gente, mas é bonito demais, porque, ó Senhor, abre os olhos dele para que veja, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Eu queria fazer uma pergunta aqui, mas é espiritual demais. Alguém aqui que está aqui nesse salão, em adoração, cantando aqui, talvez de olhos fechados, cantando. Vamos, me dá uma adoração aí, uma música, eu não consigo lembrar nenhuma agora. Só tu és digno. Lembrei dessa. Só tu és digno de glória. Alguém já adorou, estava adorando, e sentiu como se tivesse muito mais pessoas do que de fato tinha? Levanta a mão, dá um sinal. Sentiu estar envolvido? Já fez isso, Sérgio? Já sentiu? Levanta a mão, quero ver, quero olhar para você. Já sentiu isso? E de fato estava. Gente, mas isso é uma realidade de fé da igreja. Você nunca está só. Senhor, abre os olhos da igreja para ver que ela nunca está só. Quando você sai daqui e vai sozinha para casa, sozinho, você nunca vai sozinho. Nunca, nunca, em nenhum momento. Salmo 91, 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Quem crê nisso, diga amém. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Quando Elias está enfrentando Jezabel, o medo toma conta dele, ele foge. E ele tem uma conversa com Deus tão ruim, porque ele fala assim: Senhor, já basta, eu não estou aguentando mais, de verdade, eu não estou bem. E aí ele fala algo assim, olha, ele está falando para Deus: gente, olha, esse homem viu o poder de Deus, e não conseguiu enxergar uma coisa, e eu vou te mostrar. E ele fala assim com Deus: Senhor, o teu povo abandonou, e o teu povo, eles mataram todos os profetas. Quem está me acompanhando aqui? Quando ele fala isso, Deus fala assim para ele: mas eu guardei 7.000 que não dobraram os joelhos, nem beijaram ídolo nenhum. São meus profetas. Você não está sozinho. Somos em 7.001. Você não está sozinho. Olha, Deus está falando com alguém aqui. Você não está lutando sozinho. Eu sei que o sentimento é esse, e é horroroso esse sentimento.
Sabe aquele sentimento que você fala assim, não estou aguentando não, porque só eu, ninguém mais, ninguém está... Não é verdade isso. Isso não é verdade. É porque você não enxerga. Tem anjos lutando em seu favor. Agora mesmo. Deus já ordenou que cerquem você, fiquem em sua volta para te guardar e te proteger. Você precisa ver isso. Igreja do Senhor, você precisa ver. Você precisa pedir para Deus, Senhor, abre os meus olhos para ver isso. Eu quero ver isso. Eu quero de novo cantar e sentir que tem uma multidão cantando comigo. Eu quero. Vamos lá, vamos terminar. Vamos ver como que podemos pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Posso, vou usar a expressão, posso apertar um pouco, posso ir mais forte aqui? Posso? Não espana? Você que está pelo YouTube aí, não espane. Aguenta firme. Por que eu estou falando assim? Parece brincadeira, mas eu estou falando de coisas espirituais. Não é brincadeira. São coisas que talvez você se contente com o que está vivendo. Aleluia. Tem espaço para você também. Mas eu queria ministrar para pessoas que querem que Deus transporte de uma realidade para uma outra realidade. Você começar a testemunhar, olhando lá para frente, Deus está se movendo, a palavra vai se cumprir, eu não estou sozinho, muito mais estão do meu lado de cá, do que quem é contra, muito mais, essa é uma realidade, você tem que pedir para Deus te colocar nessa realidade, ok? Como é que eu faço? Por favor, você precisa orar no Espírito. Aí alguém está falando assim, ué, o que eu oro não é? Não é. Juízes 1:20. Mas vocês, queridos, juízes, que juiz? Judas, quem falou juiz? Quem falou juiz? Gente, Judas 1:20. E vocês estão tão dormindo que nem prestaram atenção. Tem uns que dizem até amém. Vamos lá, gente, acorda aí. Judas 1:20. Vamos lá. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar, construir as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm, e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. É diferente. Eu acredito que todos nós oramos, todos, eu acredito. E eu sei que eu não sou iludido, eu acredito. Seja para agradecer, seja para pedir, mas esse tipo de oração que nós fazemos de agradecer, pedir, é o relato de Geazi, gente. A gente ora dizendo, Senhor, soldado, Senhor, os carros, Senhor, os cavalos, como se isso para Deus fosse relevante. Senhor, Deus é que sabe se tem quantos cavalos, quantos carros, Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Me dá uma ajuda aí. Ora no Espírito. O Senhor que sabe. Alguém já faz isso? Você deveria intensificar isso. E nesse mover espiritual,
o Senhor vai te revelar coisas que você não sabe. Todos nós oramos. É a oração de Geazi. Estamos perdidos. Socorre-nos. Ajuda-nos. A Bíblia diz, preste atenção, que antes que haja uma palavra na sua boca, Deus já sabe. Você está falando algo que Deus já sabe. Uau! Você deveria orar no poder, no mover do Espírito Santo. Você precisa ir nesse nível. Você precisa buscar essas coisas. Eu preciso pregar isso para você. Eu preciso pregar isso para você. Você precisa fazer isso. Deus vai te abrir olhos espirituais. Você vai ver o que poucos veem. Você vai ver Deus agindo. Antes de acontecer, você vai estar convicto, Deus está fazendo. 2 Coríntios 4:18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Cuidado, que talvez a sua oração tenha muito a ver com o que está acontecendo agora. Eu quero dizer algo a você: no Espírito Deus vai revelar que Ele tem planos maiores. Deixa isso, por hora deixa, suporta isso, persevera nestas coisas. Eu estou lendo, eu li a Bíblia inteira, eu estou lendo agora, Deus tirando o povo do Egito. Quem já leu Êxodo? Por favor, olhe para mim, tenta, vê se isso é racional, vê se isso tem sentido. Sérgio, vai e fala para Faraó. Vai lá e fala para Faraó soltar meu povo, porque eu vou mandar rã. Mas quando você falar para ele, eu vou endurecer o coração dele, e ele não vai fazer o que eu mandei você falar. Faz sentido para você? Aí você volta e fala: Senhor, aconteceu exatamente o que o Senhor falou. Eu falei para ele, a rã veio, a rã encheu lá, ficou tudo cheio de rã, e ele não deixou o povo ir. Aí Deus fala assim: volte lá e fale para ele. Só que pega cinzas, leva cinzas nas suas mãos, e quando você chegar lá, você fala para ele soltar meu povo. Eu vou endurecer o coração dele, eu não vou deixar ele soltar o povo. Aí você sopra cinzas, e vai sair úlceras em todos eles. Faz sentido? Mas eu quero dizer para você: prevaleça os planos de Deus. Prevaleça os planos de Deus. Talvez você esteja orando errado e não sabe que está orando errado. Alguém pode dizer amém a isso? Senhor, ajuda-me. Por isso que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Ele tem um plano maior na sua vida. Alguém pode dizer amém a isso? Alguém acredita nisso? Que o Senhor abra os teus olhos para ver. Você não será envergonhado. Não será. Deus tem planos com isso. Ele vai honrar você. Crê nisso? Ore. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. Aleluia. Talvez você não saiba o que isso quer dizer, mas é um bom negócio para mim e para você, porque a minha inteligência vai atrapalhar, porque eu quero agora, mas Deus tem planos para amanhã na minha vida. Mas eu quero desse jeito, mas Deus vai falar assim: mas o meu jeito é melhor que o seu. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não são. Ore na força e no poder
do Espírito Santo. Isso vai te abrir olhos sobre coisas que você não sabe. Não sabe. Deus sabe. Alguém está acordado? Diga amém aí. Essa oração libera mover, cumprir da palavra. Essa oração te leva a ver. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Crê nisso? 2, vamos lá, vou correr aqui, vai. Eu falei para o Renan vir aqui para você pensar que está acabando. Ler, meditar e praticar a palavra. Repete comigo, fala: ler, meditar e praticar a palavra. Isso abre os olhos. Isso abre os olhos. Isso muda a visão. Ler, meditar e praticar a palavra. Isso muda toda a visão. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra prudência revela que você está vendo antecipadamente. O prudente é como alguém que já viu, sabe. Uma pessoa imprudente parece que ela anda cegas. E para nós é um absurdo uma pessoa tão imprudente. Você não está vendo que isso vai dar errado. Você não está vendo que quebra. Você não está vendo que é uma enroscada. Deus falando com Josué: medita na palavra, e a palavra vai provocar em você algo que é prudência. Prudência é alguém que viu antecipadamente algo. E então, você vai ter êxito. Você vai entrar pelo caminho certo. Você não vai dar com o burro na água. Você não vai dar tiro no pé. Você não vai errar. Porque a palavra vai abrir os teus olhos. A palavra, Josué, gasta tempo. Fica ali, leia, medita, pratica. Vai abrir os olhos, você vai ter olhos abertos. Bem rápido aqui, eu anotei aqui. Você precisa ler todos os dias. Você precisa meditar, procurar compreender, procurar entendimento a respeito do que você leu. Pedir a Deus sabedoria. Pedir: Senhor, li, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Você precisa praticar. E a hora que você começar a praticar, você vai ver a palavra acontecendo. A palavra acontecendo. Olhe para mim aqui. Ela é viva e eficaz. Ela não é letra. Ela não é letra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Termino, gente, vamos lá. Terminar. Vamos lá. Deus vai usar alguém para te abrir os olhos. Deus vai usar alguém. Eu imagino quantas pessoas, gente, quantas e quantas pessoas já passaram por nós com essa finalidade única: abrir os nossos olhos, e nós ignoramos. Era a única finalidade da pessoa, era abrir os nossos olhos, mas a gente foi ignorando, deixou passar. Olha esse texto, Atos capítulo 9, versículo 10 a 12. Atos capítulo 9, versículo 10 a 12. Eu termino com esse texto. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias: sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar.
Olhe para cá, só um minuto. Essa obra aqui, toda, integral, é de Deus. Vou explicar para você. Saulo está indo, montado num cavalo. O Senhor aparece a ele numa luz mais forte que o sol. Alguém lembra de algo assim? O Senhor aparece a ele numa luz mais forte que o sol. Algumas traduções dizem que ele caiu do cavalo. Ok? A obra é de Deus, tudo aqui é Deus, não tem homem aqui, não tem interação humana. Ele fica cego, preste atenção. Deus fala com ele. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões e tal, vai ministrando. Deus fala com ele, não tem homem nenhum nisso. Ok? Ele está cego. Ele precisa voltar a enxergar. Deus não podia dar até uns olhos azuis para ele, não ser cor de olho. Deus podia até dar olhos para ele diferente. Podia ou não podia? Podia abrir os olhos sozinho. Ele está dormindo ali, cego, daqui a pouco ele acordar. Não aconteceu isso com Zacarias, que voltou a falar? Ficou mudo. Quando a criança nasceu, não voltou a falar? Mas para voltar a ver, Deus vai usar uma pessoa. Deus vai usar uma pessoa. Ananias inclusive não queria. Senhor, falou, mas vai, porque ele é para mim muito amado. Ele é muito importante para mim. Eu preciso que você vá abrir os olhos dele. Eu preciso que você dê uma visão para ele. Eu preciso que você faça isso. Esse princípio é tão importante. Se você estiver anotando, anote só mais essa. Esse princípio é tão importante que quem ignora pai e mãe na sua vida, que é dado por Deus para abrir olhos, sofre na vida. Alguém anotou isso? Há uma estatística, quem trabalha com casais sabe do que eu falo. Há uma estatística de que quem não está debaixo de visão, princípio, criação, educação, formação de pai e mãe, a probabilidade de não dar certo no casamento é muito grande. Muito grande. Há uma estatística de que todo filho que sai debaixo do pai e da mãe, da sua casa, e vai para o casamento, tem uma possibilidade muito, mas muito maior de dar certo no casamento. Você negligenciar, negar pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te abrir os olhos, é um erro que você nem imagina que está fazendo. Como pastor eu digo, eu nem insisto com alguém que não recebe a palavra que eu estou ministrando para abrir os olhos e não abre os olhos, eu nem insisto, porque ela não vai enxergar. Ela não vai enxergar. Ela não entendeu que naquele momento Deus me colocou na vida dela para abrir olhos, porque Deus quer continuar a obra que Ele começou. Mas como ela não entendeu, não abre os olhos, e ela não enxerga, anda cegas, e continua, e sai daqui, vai para outro lugar, continua às cegas, porque Deus tem um plano com a sua vida, e passa por alguém abrir os seus olhos.
peça para Deus abrir os seus olhos. Peça. E você vai receber uma ministração tão preciosa, que é Deus colocar uma pessoa na sua vida, que com uma simples palavra te abre os olhos. Uma palavra tão simples. Por isso que a igreja, ela fala verdades em amor. Alguém ouviu isso? A igreja fala verdades em amor, porque a função da igreja é abrir os olhos, não é condenar. A Bíblia não deve ser usada para bater, a Bíblia deve ser usada para abrir os olhos, porque ela é lâmpada. Fica de pé. Peça para Deus abrir os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Vamos lá, comece a orar.